Este quinto capítulo do livro, que intitula-se Doenças Contemporâneas, que nós estamos estudando, é subdividido em 5 outros subitens. Nós acabamos de estudar o conceito de saúde. Vamos entrar agora no subitem que intitula-se Os Comportamentos Neuróticos. E depois nós entraremos em doenças físicas e mentais. Depois o outro, a tragédia do cotidiano. E o último, o homem moderno. Vamos ver agora os comportamentos neuróticos. Muito bem. Produtos do inconsciente profundo, a se manifestarem como comportamentos neuróticos, os fatores psicogênicos têm suas raízes na conduta do próprio paciente em reencarnações passadas. Aqui já entra a luz da doutrina espírita, nas quais se desarmonizou interiormente. O indivíduo fez os seus delitos no passado. Não vai ficar impune. Ele vai reencarnar e vai trazer a bagagem do passado para ser cumprida nesta vida presente. Fosse mediante conflitos de consciência ou resultados de ações inóbeis, os mecanismos propiciadores de reabilitação íntima imprimem no inconsciente atual as matrizes que se exteriorizam como dissociações e fragmentações da personalidade, alucinações, neurose e psicose. Olha que profundidade que é a coisa. Abençoada doutrina espírita, que nas mãos destes grandes clínicos que possuem abertura para o astral, para a espiritualidade, conseguem diagnosticar de maneira mais precisa, porque é necessário que haja a abertura da espiritualidade. Do contrário, não se entende o porquê de determinadas doenças, não é? Íncitas no indivíduo, continua Joana, essas causas endógenas se associam às outras, de natureza exógenas, tornando-se desagregadoras da individualidade vitimada pelas pressões que experimenta. As pressões de qualquer natureza são decisivas para estabelecer o clima comportamental da criatura. Veja bem, causas endógenas e causas exógenas. Entende? Tornando-se desagregadoras da individualidade vitimada pelas pressões que experimenta. Por formação antropológica, em luta renhida contra os fatores compressivos e adversários, o homem aspira pela liberdade. Essa é sempre a busca da criatura humana, liberdade. Todos os seus esforços convergem para uma atitude, uma atuação, um movimento livres de empeços, de detenções, de aprisionamento. As pressões que lhe limitam os espaços emocionais e físicos aturdem-no, dando margem a evasões, agressividade, disfarces e violências, através dos quais tenta escamotear o seu estado real. Isto quando não tomba na depressão, no pessimismo. Infelizmente, o indivíduo que não tem o enfrentamento, não tem o subsídio, não tem o lastro da informação para enfrentar as suas próprias limitações,
ele desfalece. Aqui está claro, entende? Aqui está claro, né? Depressão, do pessimismo e outras coisas. Vivendo sob estímulos, faculta-os à sociedade que progride e age conforme as energias que os constituem. Quando estes últimos são emuladores à felicidade, eis o homem atuante e encorajado, trabalhando pelo progresso pessoal, geral, mediante um comportamento otimista. No sentido oposto, quase nunca se motiva a reação para ascender aos sentimentos ideais que promovem a vida, libertando-se das constrições naturalmente transitórias. Quando os estímulos são emuladores à felicidade, o indivíduo se emprega e se entrega a benefício do crescimento geral, do crescimento de si próprio e do crescimento geral, né? Equivocado quanto aos referenciais da existência, deixa-se imbuir pelas sensações da posse, do prazer fugidio, caindo em depressões, seja pela constituição psicológica fragmentária ou porque estabelece como condição de triunfo a aquisição das coisas que se podem amealhar e perdem o valor, quando se não possui o essencial, que é a capacidade de administrá-las, não se lhe submetendo ao jugo enganoso. Olha que coisa graciosa. O indivíduo, por sua vez, ele sucumbe se ele não tiver lastro, se ele não tiver estrutura para suportar as pressões do momento em que ele está vivendo. Entende? Como, por exemplo, você não possui o essencial, que é a capacidade de administrá-las, não se lhe submetendo ao jugo enganoso. Assim, apresentam-se os que creem infelizes porque não têm, e os que se fazem desditosos porque, tendo, não se contentam face à ausência da plenitude interior. Uns, infelizmente, se tornam infelizes porque não têm. Então, eles se sentem infelizes. Outros têm, mas não são capazes de ministrar o recurso que possuem por não terem o conhecimento íntimo, não terem a plenitude interior. O mito da ambição do rei Midas, muito graciosa o exemplo, que tudo quanto tocava se convertia em ouro, causa da sua felicidade e desgraça, tem atualidade no comportamento neurótico dos possuídos. Esse conto do Midas é interessantíssimo. Tudo que ele tocava virava ouro. Inclusive, aquilo que ele tinha necessidade de se alimentar. Pegava uma maçã, a maçã se transformava em ouro. Pegava uma banana, a banana se transformava em ouro. Pegava um copo, virava ouro. E assim sucessivamente. Consequentemente, ele simplesmente se tornou possuidor possuído. Né? Ele sucumbiu. Não teve a resistência de passar pelo testemunho, porque não era fácil. A pessoa quer, aí a pessoa tem. Aí quando a pessoa tem, ela se felicita. Por quê? Porque não sabe gerenciar o que tem. Então perde. É um ciclo vicioso
muito entristecedor e que, para infelicidade da própria pessoa, padece demasiadamente. Até uma graça. Eu me lembro sempre desse amigo querido que ele queria, entende? Tinha. Aí depois que ele tinha, passava aquele, aquele, aquele fogo esvaecia, acalmava, e ele ficava traumatizado, ficava depressivo, porque ele queria mais, ele tinha, mas ele queria mais, e sucessivamente mais, e assim vai embora. Quantos e quantos filmes acabaram sendo baseados por essa história do rei Midas? Quanto e quanto, não é? Queria o ouro, adquiriu o ouro, aí queria mais, e foi adquirindo mais, e foi adquirindo mais. Consequentemente, ele não tinha paz para poder gerir aquele volume de ouro que ele tinha. Tio Patinhas, o cofre do tio Patinhas, sempre sendo ameaçado pelos irmãos Metralha. Voltaremos para encerrar esse item.